Olá, olá, olá. Nosso tradicional olá, 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 que eu roubo do Tadeu Rodrigues para fazer a abertura do especial Rabiscos, do especial. Voltamos, João. Voltamos. Voltamos, né? Eu acho que o pessoal estava duvidando que a gente voltasse, né? Mas É só todo porque episódio eu falava, a gente vai voltar com o álbum de memórias. Todo episódio eu falava. é que o nosso ano ele começa de fato depois do carnaval, né, Tadeu? Ô, João, Ainda que eu tenha passado o carnaval todo em casa, né, sem pôr o pé para fora, sem nenhum glitter e nenhuma purpurina. O carnaval foi um período bom de descanso e foi um período de mandar mensagem para Deus, dizer, vamos voltar, e de mandar mensagem para o nosso convidado de hoje, que é que a um dos gente meus já, amigos mais, a gente já fica de uma das olho faz um pessoas. tempo já, né? Era para ser o episódio um, né? Era para Mas ser acabou que. ouvintes nossos que questionaram a volta do álbum de família, que eu vou falar nominalmente. Tiago de Maceió, André de Salvador e Marina de Curitiba mandaram mensagem perguntando se ia voltar ou não ia voltar com o álbum de família. Então fica meu beijo Então, para estamos eles de aí. volta. Nós estamos de volta com nosso beijo, nosso abraço e já estamos já com a programação bem montada, né, Tadeu? Tada. Vamos vir com nomes bem importantes nesse ano. E o nosso convidado de hoje, meu grande amigo, meu sócio na editora de Adorim, meu vizinho, o Hélio teve que descer aqui alguns andares para chegar aqui no meu apartamento. A gente está gravando juntos aqui em São Paulo. Jefferson Tenório, seja bem-vindo a esse podcast, a esse especial, onde a gente tenta mapear um pouco as referências, né, artísticas, os acontecimentos artísticos que moldam a vida, né, dos nossos convidados. E para a gente é uma emoção, né, Tadeu, estar recebendo o Jefferson. Muito legal. A gente está com grandes nomes aí da literatura e o Jefferson é um deles. O Jefferson que é escritor, pesquisador, professor, autor dos livros O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e Avesso da Pele, que ganhou Jabuti, que foi finalista do Oceanos. O Jefferson que sempre foi lembrado pela gente e é um grande prêmio, né, da literatura nacional para nós, né? O Jefferson é talentosíssimo, eu sou muito apaixonado pela sua escrita, já tive a oportunidade de te falar isso quando a gente se conheceu aí na casa do João, inclusive, no especial do Marcelino, e vai ser muito legal abrir aí o seu álbum, Jefferson. Seja muito bem-vindo. Uma maravilha, é uma alegria estar aqui com vocês e também estar entre amigos, um grande amigo João e agora Tadeu. E pensando também que a volta do Rabiscos foi uma questão de honra, né? Nós Não, tu viu voltaremos. que as pessoas estavam até cobrando a gente, e é bom que cobrem, né, Tadeu? Ou que Porque cobre, sinal que estão ouvindo, né? isso, sinal que a gente tá chegando em algumas pessoas. E é isso, Jefferson. O nosso propósito nesse bate-papo é abrir um pouco assim essas referências, essas lembranças, essas memórias relacionadas à arte, não só à literatura, porque nosso percurso enquanto artistas ele conta, né, com a contribuição de muitos acontecimentos, de muitos espantos. E o especial do Rabiscos tem esse objetivo. Eu acho que começamos, então, já a fazer nossas perguntas, Tadeu. Queria, então, Jefferson, que você abrisse o coração e o álbum aqui pra gente da sua memória, mas quando a gente fala de álbum de lembranças, das primeiras memórias, eu sei que a pergunta é um pouco clichê, mas ela é interessantíssima porque a gente descobre muito do convidado através dela. Quando a gente fala desse álbum de lembranças, para onde que você se reporta? Então, eu acho que a memória é uma coisa muito curiosa porque ela vai se reconstruindo no presente, né? Eu já dei entrevistas falando sobre como foi meu percurso, né, como leitor, depois como escritor. E é interessante porque cada vez que eu falo sobre isso, eu meio que vou mudando assim, a ordem das lembranças e de como é que eu cheguei na arte, como é que eu cheguei na literatura, porque você vai se dando conta depois que você lê, depois que você passa por determinadas experiências, que a memória ela vai também se modificando, né? Ou seja, a percepção que você tem do passado ela vai se modificando. Então, se você pegar uma entrevista minha de 5 anos atrás, talvez eu diga que eu comecei na literatura com rap, por exemplo. Como rap? Com rap. Mas eu acho que eu teria que voltar um pouquinho mais, porque a literatura já acontecia, ou a arte já acontecia de outro modo. E esse entendimento eu só tenho porque pelas coisas que eu estudei, pelas coisas que eu li e a consciência que eu tenho hoje, né? A consciência
social, racial. Isso me faz lembrar, então, que a minha formação mítica, a formação onírica, ela se dá primeiramente nos terreiros, né, de Umbanda e de Candomblé, onde eu praticamente nasci dentro de terreiros e frequentava com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias. E esse lugar, né, do terreiro, ele era um lugar em que você tinha acesso às questões míticas, aquilo que era tido como sobrenatural, mas muito naturalizado, né, dentro das dinâmicas, né, do terreiro. Ou seja, não havia essa divisão, né? Então, quando você entrava, por exemplo, numa gira, ou numa sessão, você ia lá e conversava com o preto velho, e daqui a pouco era um tio seu que estava incorporado. Essa mistura, né, do onírico e do mítico com a realidade fez com que eu tivesse uma outra percepção da criação, da imaginação, né, do que significa criar situações que não fazem essa distinção, né, entre a fantasia e entre a realidade, né? Então, eu acho que começa aí, digamos assim, o princípio do que eu depois iria desenvolver enquanto arte. E depois eu comecei a perceber que essa mistura da fantasia com a realidade, ela começou a se manifestar em mim de outras formas também. Ela começou a se manifestar na vontade de escrever, de criar histórias, mesmo não sendo leitor, né? Eu me tornei um leitor bem, né, tardiamente, mas a vontade de escrever, de criar histórias e de confundir também a fantasia com o real me acompanhou por muito tempo, até chegar, então, nesse momento do hip hop, né, do rap, que também está ligado às questões de raízes negras, né, tipo, de matriz africana, né, então. Isso tudo Então, é no Rio de... Você é carioca, né? Toda essa infância sua foi no Rio de Janeiro, não? minha infância foi toda no Rio de Janeiro até os meus 13 anos de idade. Tá. E você tinha um... E aí depois, Eu fiquei curioso com o que você estava falando, que você falou que você foi um leitor tardio, apesar de tudo isso que acontecia. Tinha literatura de algum modo na sua casa? Você se lembra do livro físico mesmo? o livro ele surge na minha casa, e também é curioso falar em casa, porque como a minha infância foi uma infância muito atribulada, assim, de não ter de não ter um lugar fixo por muito tempo, eu devo ter morado em pelo menos, que eu me lembre, em pelo menos em 15 casas diferentes entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eu até brinco aqui com o João que eu achei que isso ia parar, e hoje em dia Continua viajando, continua viajando. continua morando mais em hotel do que aquele. Meu vizinho passageiro, não Vizinho é? passageiro. Mas quando eu comecei a ter contato com o livro, os livros apareciam lá em casa de maneira muito esporádica, assim, né? A minha mãe costumava comprar os livros dos caixeiros viajantes, quando se tinha, né? E comprava livros meio de coisas práticas, assim, né? Um livro sobre receita, o valor nutricional das frutas. Era sempre uma coisa, assim, meio técnica, né? Mas uma coisa que me chamava atenção era que eu gostava da imagem do leitor. Eu gostava da imagem daquele sujeito sentado numa cadeira ou num sofá com o livro aberto. Eu me lembro de ficar nessa posição, mas não me interessava o conteúdo do livro. Me interessava estar nesse lugar, né, de leitor. E o livro servia para um monte de coisa, né? Servia para segurar o pé da cozinha, a porta da cozinha, servia como brinquedo. Ele não tinha o valor, assim, né, de algo que carregava alguma coisa especial. Agora, essa visão do leitor, sim, para mim era algo que me chamava muita atenção. Eu achei muito interessante essa leitura da memória como algo que vai se mudando conforme a gente vai tendo consciência de si mesmo e dos nossos processos, né? Porque eu acho que quando tu chega a essas lembranças que eu imagino que na tua cabeça deve vir como cenas Uhum. da tua infância, nos terreiros, e desse lúdico todo, me parece quase impossível imaginar a criação ou a vida de um escritor sem recorrer a essas imagens, né? Uhum. A esse, a esse ponto de partida mesmo na tua trajetória. Muito, muito interessante.
e vai chegar no hip hop e a música. Chega no hip hop e chega também, né? O hip hop chega como eu acho que como um modo de se reconhecer e eu acho que os Racionais, né, e o Mano Brown foram importantíssimos assim na minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto alguém que entende que tem direitos, né, o direito a estudar, né, o direito a uma boa moradia, ou seja, havia ali naquelas letras uma reivindicação e também uma coragem, né, de enfrentar as coisas, né. Eu lembro de ouvir Racionais enquanto eu ia a caminho dos trabalhos que eu não gostava de fazer, mas escutar os Racionais naquele caminho ali era algo que me ajudava, essa coragem, né, de seguir e também das violências policiais que eram cotidianas, né, na minha adolescência. E aí, num segundo momento, o rap passa, pelo menos eu passo a ver o hip hop aí como uma forma de arte, né, como uma forma de expressão, né, de alguma coisa. Aí eu começo a produzir letra, começo a cantar, né, faço 2 ou 3 apresentações, né, como rapper. E aí sim, daí eu começo a ver o rap não apenas como uma questão de reivindicação social, mas também como algo artístico. E a gente comemora 50 anos do hip hop em 2023, né? Agora foi interessante você falar isso, porque o hip hop, enquanto movimento de conscientização, esses dias eu estava vendo uma entrevista com aqueles gêmeos, os grafiteiros, e eles falam da ideia da grafite através do hip hop, onde surgiu eles também. E eu fico vendo quantas vertentes o hip hop ele consegue tomar, né? Seja na música, na literatura, seja no modo de ver a vida, no modo de questionar, na filosofia de vida, principalmente igual você falou da sua infância mais difícil, você sendo um homem negro, como que isso te faz uma consciência depois? Hoje você tem uma consciência que você talvez não tivesse na época, mas como que foi importante, de certa forma, aquele diálogo, aquilo que aconteceu, né? Eu queria perguntar para você coisas mais concretas, assim, você citou Racionais, mas quando você pensa nas obras mesmo acontecendo, seja do hip hop, seja dos livros, os primeiros livros que te mexeram, os primeiros livros que você leu e falou, não, é isso mesmo que eu quero escrever também, ou quero ler mais, quero conhecer mais. Quais foram, você lembra? Então, com o hip hop, aí eu começo a escrever, e aí começo a entender que o hip hop também é poesia, Sim, e começo a ler as letras dos Racionais como poesia. E depois houve um processo também de sensibilização para que eu chegasse nos livros, né? Porque justamente eu estava muito distante deles. E esse processo de sensibilização ele passa pela música clássica, ele passa principalmente pelo Beethoven e pelo Chopin, que foi coisas que eu descobri ao acaso, assim, vendo TV, e eu escutei a música e fui atrás, e aí descobri que existia música clássica, e aí começo a me sensibilizar e começo a entender que eu preciso entrar numa universidade. E muito pelo discurso da minha mãe também. Você precisa entrar numa universidade, né? E a partir disso, eu vou entrar num cursinho, né, pré-vestibular, cursinho que era para pessoas negras que não podiam, né, pagar. A maioria dos professores eram professores negros, né? Isso também foi bastante importante, assim. Do discurso deles também de me dizerem, você pode entrar numa universidade pública, você pode ler o que você quiser, e nesse cursinho é que eu começo a ter acesso, de fato, aos livros, né? Houve uma tentativa na escola, mas a leitura era intermitente, eu deixava pela metade, né? E o primeiro livro que eu lembro de ter lido inteiro foi o livro O Feliz Ano Novo, né, do Rubem Fonseca, um livro de contos. Foi um livro que me impactou muito, no sentido da linguagem, dos textos serem curtos, intensos, e ter aquela violência, aquela brutalidade, palavrões, ou seja, era um outro tipo de literatura que eu nunca tinha tido acesso. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, isso é legal. por que não é apresentado Pode fazer antes? isso, né? Dá para ser assim. Por que não me disseram que a literatura também era isso, né? E aí, a partir dali, eu comecei a ler tudo do Rubem Fonseca, assim, né? E começo depois a imitar o Rubem Fonseca nos meus primeiros contos. Lembro de ter escrito um primeiro conto chamado Arcádia. O primeiro conto que eu escrevi na vida chamado Arcádia. Rapidamente, o conto era sobre um dentista que cometia crimes. Ele queria se vingar de alguém, ele matava a Eu pessoa do já vi algo consultório. parecido com isso.
Então, tinha um conto do Rubem Fonseca Sim, o cobrador, né? falando sobre. Só que o conto era Arcádia. Aí eu mostrei para um professor, para o Jorge Frois, e ele leu e ele perguntou: mas por que o conto tem o título Arcádia? Daí eu disse: por causa da Arcádia dentária. Arcádia dentária. Ah, muito bom. Porque, assim, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos e eu estava tendo, era muita coisa vindo e então era o meu conhecimento ele tropeçava, né, em coisas básicas, né, como essas, assim. Então foi muito interessante como que eu entro na literatura e na leitura e na escrita meio sem saber muito como a coisa funciona, né? E eu tenho a curiosidade de te perguntar, acho que eu nunca perguntei isso. Qual foi o momento que tu decidiu fazer letras? Tu já estava no cursinho, foi antes do cursinho? Foi durante o cursinho, né, e muito pelas aulas do Jorge, esse professor, né, o Jorge Frois, que hoje é um grande amigo meu, influenciado por ele, assim, da paixão que ele tinha, né, de falar sobre os livros na sala de aula, mas também muito por uma falta de saber o que fazer. Depois de eu ter levado uma abordagem policial bastante violenta, assim, minha mãe ficou muito preocupada e ela disse: não, você tem que entrar na universidade porque você tem que estudar para não acontecer mais isso contigo, né? Enfim, era a mentalidade que se tinha na época. E aí, o momento que eu decido fazer letras é o momento que eu descubro que na letras as pessoas gostam de ler, as pessoas leem. Mas eu não fazia ideia de que você podia ser professor, podia ser tradutor, revisor, eu não tinha ideia, né? A minha ideia era o seguinte: bom, eu vou entrar no curso de letras, as pessoas gostam de ler e eu posso trabalhar como neurolinguista. Eu poderia ser um neurolinguista. Essa era a Tua aspiração é ser minha um inspiração, neuro... era você trabalhar com a ideia do cérebro e tal. Aí depois eu descobri que eu tinha que fazer medicina para fazer um negócio desse, né? Mas, assim, completamente ignorante do que seria o curso de letras. E aí, quando eu entro, e também porque era o mais barato, né, que poderia ter feito história também, né, mas o curso de letras era o mais barato. E aí, o meu argumento para convencer a minha mãe a pagar a primeira matrícula, a pagar a matrícula, foi justamente esse. Disse para ela que eu ia ser um neurolinguista. E ela também não sabia o que era, eu também mal sabia o que era, mas a gente julgava que era uma coisa importante, e ela, então tá, então Vamos ser um neurolinguista. vá fazer o curso de letras e vai ser um neurolinguista. E a gente já tem, e é legal essa conversa do podcast, a gente sempre acaba se dando conta em algum momento que as coisas vão se conectando. Por exemplo, o Jefferson, o pessoal está só nos ouvindo, não nos vê. O Jefferson ele anotou algumas coisas aqui, alguns itens, quando eu falei para ele qual era a proposta. Só que acaba que algumas coisas vão acontecendo naturalmente na conversa e fica legal. A gente falou da experiência no terreiro, a Uhum. gente falou da música, do hip hop, a gente falou da imagem que tu tinha do leitor, Uhum. e a gente falou do Rubem Fonseca e a gente falou do professor Jorge Frois, que eu acho que tu nem deve ter pensado quando tu fez a tua lista em Não. colocar o Jorge Frois, mas ele é um acontecimento, então, já que Sim. foi uma influência que, né? E eu acho muito legal isso, porque a gente vai se interligando, porque aí tu nos conta que escolheu a letra, o curso de letras porque lá tinham leitores. Mas aí tu falou que na tua infância tu sempre via a Uhum. figura das pessoas lendo livros. As coisas vão se conectando, né? Sim, sim. E De um jeito muito bonito na nossa trajetória. você falou da sua infância algumas vezes, né, de ser difícil, da repressão policial também, que você experimentou o Estado, né, como um menino negro, como um homem negro. Qual que é a análise que você faz desse caminho do Estado mesmo, da repressão toda, do racismo, enfim, para sua formação, que eu sei que é total, né, ainda mais lendo seus textos, conhecendo seu livro, mas nessa questão da consciência, conforme você foi tomando consciência disso, e dos caminhos que não estavam errados, que você não era culpado de nada, sei lá, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa com uma infância difícil, assim. Olha, eu acho que olhando hoje, tanto a repressão quanto outras violências do racismo, né, eram muito naturalizadas, tanto que eu não via como uma violência, né? Ou seja, já era esperado que isso fosse acontecer. Já era esperado que se eu estivesse caminhando de madrugada na rua, eu ia ser revistado, ia ser abordado. Isso era uma coisa dada, né? O fato de você ser discriminado em qualquer outro lugar, eu não via isso como uma violência. Claro que, psicanaliticamente falando, essas violências, elas acabam criando marcas na gente. E aí depois, né, vou tomando consciência racial, tomando consciência do que o Estado deixou de fazer, ou as coisas violentas, né, que aconteceram devido à minha situação enquanto homem negro, eu fui me dando conta que todo o meu percurso houve aí esses movimentos de atraso,
de barreiras, de coisas que foram sendo colocadas para que eu não chegasse aonde eu gostaria de chegar, né, ou desejaria chegar. E não só isso, mas também o poder de escolha, eu acho que é o mais grave nisso, né? Ou seja, você não tem poder de escolha. Eu não tive esse poder de escolha quando fui fazer letras. Eu tive, assim, é o que temos, né? E dentro do que temos, eu dei a sorte de ter gostado de tentar no curso de letras, né? Mas eu acho que o pior que o Estado faz com as pessoas periféricas negras é te tirar o poder de escolha e fazer aquilo que você quer, não por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de desejo. Você falou da naturalidade, que na época você não tinha consciência. Aconteceu um caso recente com a minha família de pessoas brancas, e nós somos de uma cidade pequenininha do interior de Minas, chamado São Gonçalo do Sapucaí. E minha mãe, perguntei para eles da infância, da juventude deles, quando eles eram jovens, o que eles faziam em São Gonçalo, e minha mãe falou que tinha um clube, que eles iam lá, mas o clube era proibido entrar pessoas negras. Isso há muito recente, isso na década de 80. Final de 80. Não, começo de 80. Eu falei, mãe, mas vocês não faziam nada, vocês jovens, né? Falei assim, filho, era tão natural que pra gente lá não era um problema isso. Eles brancos, claro. E aí ela falou, e precisou fundar um clube para as pessoas negras. E um branco teve que fundar o clube, porque sequer conseguiria fundar. E eu fiquei pensando nisso. Ela falou: hoje eu vejo por que que a gente não, né, não fez alguma coisa, ou não movimentou alguma coisa, mas era tão orgânico tudo aquilo que estava acontecendo que pra gente era natural. Lá não vão os negros, aqui vão os brancos. E isso de modo muito recente, muito, muito, muito recente. E quando você fala essas coisas, eu fico pensando o quanto que é incrustado na gente, né? E quão a literatura tem funcionado, tem sido importante para discutir essas questões, né? Hoje a gente conseguiu ver um defeito de cor no Carnaval, que se falou tanto, por exemplo, nessa obra incrível, a Conceição Evaristo fazendo um trabalho incrível, você mesmo fazendo um trabalho incrível na literatura. Você acha que a gente está caminhando para algum lugar, Jefferson? Como que você vê? Porque ao mesmo tempo a gente vê policiais cada vez mais repressivos, tudo acontecendo de um jeito muito mais repressivo, e às vezes eu não sei se a literatura dá conta de documentar tudo também, não só as páginas policiais, não só as páginas jornalistas. Como que você vê isso? Eu acho que a literatura tem, obviamente, um papel de contestar alguma coisa, né? A arte existe para discordar da vida como ela é e, de certo modo, propõe alguma coisa. E eu acho que a gente vive numa primavera negra muito, muito florida, assim, né? De a gente ter coisas impensáveis há alguns anos atrás, né? Coisas mais simples, como você chegar numa livraria e você ter uma estante inteira de autores negros e negras em destaque. Você tem aí a literatura no carnaval, né, e uma literatura também de lugares periféricos, de pessoas negras, né. Há uma mudança, obviamente que existe uma mudança e ela é muito significativa, ela é importante, é um momento de celebração, tá? E creio que acho que a gente vai chegar no momento em que vai haver uma naturalização, né, das pessoas negras e artistas negros nesses espaços. O que não significa que não haverá reação. A gente vai ter reação, a gente vive numa sociedade que é bastante reativa, já tivemos antes disso, e creio que vai ser sempre esse jogo, assim, né, essa ocupação de espaços. A questão é que os meios de produção já não são mais exclusividade das pessoas brancas, né? Ou seja, a gente já consegue, de algum modo, fazer alguma coisa que não dependa mais, né, dessas pessoas. E toda essa consciência desse movimento, teve no teu percurso alguma leitura, algum filme, algum acontecimento que tu pontua como um divisor de águas, assim? Eu acho que teve vários divisores de águas, assim, porque é difícil dizer, na minha trajetória como leitor, qual livro ou qual obra foi fundamental e que mudou tudo, né? Eu acho que cada livro que eu fui lendo foi me modificando de algum modo e, de certo modo, eu saí assombrado dessas leituras, né? No primeiro momento, as minhas leituras eram todas brancas, europeias, né? E me causavam assombro. Ou seja, ler Hamlet foi assombroso, né? Assim, para pensar a questão do meu pai, desse pai fantasma. Ler Don Quixote foi assombroso.
Depois, quando eu descobri os existencialistas, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, foi assombroso, Camus foi assombroso. Mas aí eu cheguei no momento em que a consciência social e a consciência racial, elas começaram a chegar e algo me incomodou. Aí, conscientemente, né, porque se eu dependesse da academia, se eu dependesse de outros lugares, eu não chegaria nos autores negros. Aí, conscientemente, eu fui atrás desses autores negros. Aí eu chego, primeiramente, nos autores norte-americanos, Toni Morrison, Ralph Ellison, James Baldwin, e depois é que eu volto para a literatura brasileira e aí percebo que existe uma literatura brasileira de autores negros. O Machado de Assis, na minha graduação, era branco. No mestrado, já começaram a questionar a cor. No doutorado, ele virou negro, e faz pouco tempo. E aí eu acho que talvez a chave assim, de me entender como escritor, foi com a Carolina Maria de Jesus. A Carolina, eu posso dizer que foi um elemento importantíssimo para que eu pudesse entender que era possível ter uma escrita com elementos da própria família, da própria vida, que eram coisas que eu não conseguia conceber. Se as minhas referências eram todas brancas, ora, a minha família, a minha vida, não poderiam servir como ficção, como literatura. E eu acho que a Carolina foi esse momento de me mostrar, não, é possível e você pode escrever sobre a sua realidade. A academia, você que é da academia, enfrentava essas questões na sua graduação que você falou, que eu fiquei com isso na cabeça. Porque a academia, de certa forma, é distante do leitor, né? Naturalmente. Academia de letras, faculdade e tal. Era enfrentado isso também na produção de texto de vocês? Esse estímulo que você falou que você foi atrás, ele era problematizado, de certa forma, ou ele é hoje problematizado? E quão político poderia ser uma faculdade de letras? E quais pontos políticos te despertaram, assim, na sua vida? Olha, eu acho que no tempo em que eu fiz a universidade, como na graduação e também um pouco do mestrado, né, ali no meados dos anos 2000, essas discussões não aconteciam. E era até visto como algo esdrúxulo, estranho, alguém contestar, por exemplo, uma lista do cânone que não tivesse mulheres, que não tivesse... Você via algum ou outro professor falando alguma coisa que que a gente precisava fazer uma outra história da literatura, assim, mas era uma coisa muito vaga. E acho que só depois ali de 2013, 2014 é que começa a haver um movimento para a gente incluir, né, mais autores e autoras negras, mas isso também não foi da academia. Isso foi fruto das ações afirmativas, né, das políticas públicas, né, de colocar pessoas negras e periféricas dentro da universidade e que mudam o panorama, mudam a cara da universidade e que faz com que esse currículo e essa bibliografia mude também, né, justamente por essa demanda. Então, eu vejo que as políticas públicas elas foram fundamentais para que hoje Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, né, Ana Maria Gonçalves, sejam vistas hoje, né, como escritoras e como referências. Agora eu estou curioso para saber o que está anotado nesse caderninho aqui Sabe que eu nem lembro mais o que eu de anotei aqui. referências, de escolhas, que eu tô inclinado a provocar o cinema agora. Como é que o cinema influencia e entra na trajetória de Jefferson Tenório? O cinema, ele entra pela pintura, né? Porque quando eu comecei o hip hop, e aí o hip hop meio que, o motivo, é uma história muito grande, mas que não vai dar tempo de contar aqui, mas eu acabei saindo do grupo de hip hop por causa do Beethoven. Eu briguei com os meus colegas do grupo de hip hop por causa do Beethoven. E aí eu comecei a perceber que existe um outro universo, assim, né? Fiquei Que é esse curioso universo. com isso, você brigou com eles por causa do Beethoven. Eu acabei comprando um CD do Beethoven e como o dinheiro era coletivo, cada um dava uma grana para comprar os CDs base, né, da batida e a gente só colocava a voz depois na batida do CD, né? E eu fui lá e comprei o Beethoven. E o Beethoven era o triplo do valor do negócio. E aí os caras me tá, mas pô, você gastou aí, sei lá, R$ 60 e o CD da base custa 15.
você gastou 60 reais nessa merda aí, cara. Essa era O embate. Esse era o embate, né? E o cara nem canta rap, era uma coisa meio assim. E aí eu comprei a briga e saí do grupo, foi uma coisa bem tensa, assim. E aí quando eu descobri esse universo da música clássica, no CD que eu comprei tinha uma pintura do Cezanne, pintura muito bonita, assim. E eu disse, cara, que pintura é essa? Aí eu fui pesquisar, fui na biblioteca pública, que eu não tinha computador, não tinha internet, e comecei a pesquisar as artes. E das artes eu cheguei no Kurosawa. Em algum momento no livro havia uma citação do filme Sonhos, e eu fui assistir os Sonhos também, e eu fiquei assim, meu, o que é isso? Que filme é esse? O pessoal dizendo que era super chato, não sei o quê, mas para mim era aquela explosão de cores, aquela coisa assim. E aí, a partir dali, eu comecei a assistir filmes e pintura. É uma coisa que eu estudei muito o impressionismo e o expressionismo, e aí depois fui para os filmes. E o que me chamou mais a atenção, assim, nesse período foi os Incompreendidos, né, do Truffaut. Aí eu já estava na universidade, já, mas os Incompreendidos, tanto que ele aparece depois no Aves Capello, né, como referência. Você teve também uma relação com o teatro, né, com a Avesso da Pele, e eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Se o teatro faz parte também da sua formação, dessa sua história com a música e com as pinturas, enfim, com o filme. Eu considero que eu sou um poeta e um ator frustrado. Tentei ser poeta, não deu certo, e tentei ser ator e também não deu certo. Cheguei a ter um grupo também de atores quando eu já estava na universidade, e essa veia, assim, né, de querer representar, né, e tal, sempre se manteve. E eu tive uma primeira peça, um texto que foi adaptado para o teatro em 2008, né, que é uma peça que se chamava A Beleza e a Tristeza. Foi apresentada no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E foi muito comovente naquele momento, porque o meu bisavô, o avô da minha mãe, meu bisavô, era um músico negro da época. Ele tocava jazz, ele era estivador e de noite ele tocava nesse grupo de jazz. E ele foi o primeiro negro a entrar em São Pedro, em Porto Alegre. Foi Legal. muito bonito, assim, a minha mãe chorando e a peça, né, lá acontecendo. E agora, recentemente, o Avesso da Pele entrou no Teatro Municipal, os teatros mais importantes, né, Aqui em São Paulo, nós estávamos lá estávamos lá. emocionadíssimos, porque foi realmente um dos grandes acontecimentos, assim. A peça O Avesso da Pele, na minha opinião, João, a adaptação do livro do Jefferson para o teatro, é um dos grandes acontecimentos do teatro brasileiro da sua história. É uma montagem realmente muito emocionante, muito competente da Da Beatriz Barros, Beatriz né? Barros, um elenco assim maravilhoso. E vai voltar a peça nesse Vai ano, voltar a né? peça. Vai para Já Porto voltou, na Alegre. verdade, né? Isso já tá rolando, Tá vai para voltando. Porto Alegre, vai ter um movimento muito bom e muito forte. Eu acho que você podia falar um pouco do Avesso da Pele pra gente, porque eu te conheci por esse livro e eu tenho certeza que nosso público heterogêneo que às vezes conhece o escritor através do programa, às vezes conhece uma obra isolada. Queria que você falasse um pouco do Avesso da Pele, que é, né, o seu último livro, que é a expressão máxima aí que foi pro teatro, tão elogiado, né? O João já tinha me falado do dia que você foi, você me contou logo depois, falou, nossa, ficou maravilhoso. Você falasse um pouco dele pra gente, porque, de certa forma, o Avesso da Pele faz parte também do álbum de memória da literatura, né? É um marco na tua vida, o Avesso da Hum. Pele. O Avesta Pele é um ponto de virada, assim, né, na minha vida pessoal e profissional também, porque teve uma projeção muito grande e quando eu comecei a pensar o Avesta Pele, já há muitos anos atrás, quando eu tive que fazer também o resumo para mandar para a editora, né, que eu não tinha o livro ainda, e eu fiz um resumo péssimo, assim, a história de um professor que é abordado pela polícia e que tem problemas com o filho no casamento. Era o resumo, assim, eu disse, quem é que vai comprar uma história dessa? E aí depois, na confecção do livro e como a coisa foi acontecendo, né, de contar essa história desse professor de literatura que já está cansado, que sofre essas abordagens policiais e tem quem conta a história é o filho, né, o Pedro. Então, eu acho que é um livro sobre essa relação afetiva, né, entre pai e filho, sobre como lidar com o luto
E também uma homenagem, né, ao conhecimento, ao livro, aos professores, né, para depois a gente chegar na questão racial, estar presente no livro, né, da violência policial. Essa foi a minha preocupação, né? Ou seja, eu queria um livro em que tratasse dessas coisas humanas e que esses personagens fossem transpassados ou perpassados justamente pelas questões raciais e de violência, mas não que o racismo ou a violência fossem protagonistas, né? Até porque eu não acho que o racismo deve servir como protagonista da arte. O Jefferson, a gente sempre que tá nesse especial, que eu tenho muito carinho por ele, a gente entra um pouco na casa da pessoa, não só na ficção, não só na produção artística, não só na formação do artista que tá aqui com a gente. Quando você tem todo mundo tem, eu queria entender um pouco e saber se você tem alguma história de família, alguma história real de família, que é aquela história que você conta para as pessoas quando você fala da sua família. Cara, eu acho que talvez a minha avó, que está bastante presente agora no meu livro novo, Você pode falar o título a, do fi- livro novo? a figura dela. Fui orientado O jurídico, o jurídico disse que não pode. Não, é sua avó tá falando. Desculpa, pessoal, atrapalhei. Imagina. mas eu acho que porque eu tenho a imagem da minha avó, uma pessoa muito cansada, né? Uma pessoa muito sofrida da vida, né? E era mãe de santo também, então. Mas a minha avó tinha uma coisa, né, ela também não era uma pessoa muito fácil, assim. Ela era uma pessoa bastante difícil, assim, de conviver, assim, tanto que ela e minha mãe também não tinham uma relação bastante conturbada, assim, né? E eu lembro da minha avó me dizendo coisas do tipo, esses caras, esses empresários, eu lembro dela dizendo isso, esses empresários ganham muito dinheiro, não sei o que, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. E eu lembro da minha avó indo no supermercado e roubar queijo. E ela tinha uma fixação por roubar queijo, né? Só que não era qualquer queijo, era o queijo mais fino que ela pudesse achar. E ela tinha conhecimento desses queijos porque ela era mãe de santo, mas também ela frequentava a casa de pessoas ricas, porque ela também era faxineira, né? Então ela tinha consciência do que era bom, assim. Então ela ia lá e escolhia o melhor queijo que ela pudesse, né? E ela roubava aquele queijo, ela botava em alguma parte do corpo assim e roubava. E aí na hora, quando eu chegava em casa, né, ela cortava aquele queijo assim, botava, e a gente comia aquele queijo com vontade, assim, né? Porque a gente sabia, né, mas era um segredo nosso, assim. E aí eu fico pensando, cara, e se ela fosse pega, meu? Isso ia- tipo, nos ensinando alguma coisa que hoje a gente sabe que, né, é completamente errada, né, e tal, mas não é tão errado assim, né, porque na lógica dela não era um roubo, era uma reparação, né, assim. Esses caras ganham tanto que um queijo não quer dizer nada. Sensacional essa história. Não, maravilhosa. Não, eu vou aproveitar o gancho do Tadeu e perguntar sobre a vida de professor. Se tu tem na tua memória algum acontecimento na tua vida de professor que tu também pontua como relevante nessa trajetória de Jefferson, escritor. Nossa, tem muitas histórias, muitas, 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 foram quase 20 anos de magistério, né? Hoje eu não atuo mais em sala de aula, mas foram muitas histórias. E eu acho que uma que tem voltado, assim, com recorrência foi um rapaz do ensino médio, tinha 15 anos, mais ou menos, e ele tinha uma questão psíquica que os médicos não conseguiam muito bem definir o que que era. Então, era uma coisa meio entre autismo, era síndrome de Asperger, enfim. Então, ele não conseguia ler, ele se alfabetizou de forma muito precária. Um dia, a gente lendo Kafka, lendo A Metamorfose, fizemos uma roda e ele sentou do meu lado e a gente discutindo e falando daquele adolescente que virou, né, um inseto e tal. Quando terminou a aula, esse aluno que tinha, né, esses problemas, ele não leu o livro, mas ele olhou para mim e com a dificuldade que ele tinha assim para se comunicar, ele disse: professor, eu acho que eu sou um inseto. E aí eu olhei para ele assim e, e eu disse: não, você não é um inseto. E aí a gente saiu da sala, porque já era o recreio, né? Saímos da sala e eu tentando: mas por que você está dizendo que você é um inseto? E eles: não, porque os meus pais acham que eu sou um inseto. Eu disse: mas por quê? E ele não conseguia se expressar, né? E aí, descendo a escada, assim, eu parei na escada e falei para ele: cara, você não é um inseto, você é uma pessoa. E
E aí ele encheu os olhos d'água, assim. Só que eu não tava, eu tava em dúvida se ele estava entendendo o que eu estava dizendo para ele. E aí eu tentei abraçar ele, mas ele ficou parado, assim. E ele disse, obrigado, professor. E aí foi embora, né? E aquela cena ali foi muito impactante porque mostra a força da literatura, né? Mesmo ele não tendo lido, mas as coisas que a gente discutiu ali, né, sobre aquele adolescente, e ele fazer essa reflexão com toda a precariedade, né, que ele tinha, foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Essa história está num livro que foi publicado depois pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que era Histórias Docentes, alguma coisa assim. Muito bom. Algumas vezes você fala da religiosidade aí da sua família, né? Como que é a sua religiosidade? Ela te forma como e ela te forma quanto, assim? A pergunta é bastante íntima e necessária também, porque eu acho que em momentos como a gente vive hoje, em que as religiões de matriz africana sofrem bastante, né, com preconceito e com a violência, com racismo religioso, eu acho que é importante politicamente se afirmar, assim, né? E afirmar e falar abertamente da minha posição e de pertencer, né, à religião Umbanda e de toda a minha formação também. Por outro lado, eu acho que a minha relação com a religião ela é ombreada, porque quando a gente fala que os orixás descem, a gente não está dizendo literalmente que eles descem do céu. A gente está dizendo que eles estão partilhando aquele espaço com a gente. Tanto que no Estela Sem Deus existe uma reflexão que a Estela faz junto com a avó, que é assim, que ela pergunta para a avó por que os orixás descem. E aí a avó diz, os orixás descem para nos salvar. E aí a Estela pergunta, tá, mas nos salvar de quê? E aí a avó não sabe responder e ela diz, não, acho que pode ser o contrário. Acho que os orixás descem para serem salvos. Então, é uma relação que eu tenho de respeito, é uma relação que tem uma hierarquia dentro, né, mas eu não consigo conceber que um Deus tem que ser maior que a sua criação, qualquer Deus, né? Eu acho que ele tem que ser um Deus que ele seja ombro a ombro. E tem um conto que eu super aconselho que as pessoas leem, que é o conto Vicente. Já leu, João? O conto Vicente, do Miguel Torga, um escritor português, que é um dos contos mais bonitos que eu já li sobre essa relação de Deus com a sua criação. Leiam esse conto e aí vocês vão entender um pouco do que eu estou tentando dizer aqui. E as recomendações de leitura do Jefferson são assim, a gente tem uma história maravilhosa que eu nunca tinha lido, tá ali, inclusive, o James Baldwin, o Terra Estranha, e o Jefferson chegou, não sei onde a gente estava, acho que a gente estava caminhando aqui no bairro, e ele me perguntou, tu já leu, né, o James Baldwin? Eu disse, não, e ele ficou sério, assim. E a gente entrou em casa, no meu apartamento, ele foi pro dele, ele foi lá e comprou o Terra Estranha e me trouxe e me entregou isso. Lê, porque isso é uma questão de caráter. É E muito bom. fica a dica. É um livro sensacional, assim, ó, dos grandes livros que eu li na vida. Fica a dica aí, Não, Então, James as, Baldwin. então as dicas do Jefferson é bom a gente seguir, assim, porque eu já se ele vai anotei, na casa das pessoas Tem eu que já ler. anotei entregar. eu gosto muito do Miguel Torga, mas eu não li esse conto ainda. Eu já anotei aqui, inclusive. Está no livro Os Bichos, Os Bichos. o último Anotadíssimo. conto. O João, conto na página 79. Eu acho que agora a gente faz aquela pergunta mais genérica para ver o que a gente o não que te falta, perguntou, né? já. É. E que vocês não me perguntaram. Vocês não me perguntaram do filme, cara. Ah, O pô, por Avesso da Pele. favor. Devemos falar sobre Ah, isso. O Avesso da Pele vai virar filme. As filmagens, se tudo der certo, começam esse ano. Já temos o diretor, o nosso grande amigo Silvio Guindani. Acabou de filmar aí o Mussum, né, o filme. E Sensacional. ele que vai fazer a direção, né, do Avesso do da Pele. avesso. E os atores ainda não sabemos, né, quem é que vai fazer. Nós já temos alguns nomes que ainda não podemos dizer por aqui. O jurídico também O vetou. jurídico também vetou, Que no caso sou eu, né? O jurídico mas em breve teremos aí o Avesso da Pele também nas telas. E teremos romance novo, Teremos Romance Novo, né, teremos, esse ano também, se tudo der certo. E é teremos isso. Diadorim com lançamentos, Adiadorim também. Diadorim voando aí, Ótimos hein? lançamentos. Diadorim voando. Dá uma trabalheira, mas é legal, né, já? Não, trabalhando. Ô, João, eu sei que tem um trecho inédito aí que o nosso convidado pode ler para nós. É isso mesmo que você me falou?
Eu acho que ele vai deixar uma surpresa aqui para os nossos ouvintes, vai ler um texto inédito. Mas antes da leitura do texto inédito, Jeff, a gente sempre tem uma pergunta surpresa aqui, Ai, meu Deus. que a gente sempre Verdade, pede verdade. para o nosso convidado dedicar o episódio para alguém. Então, para quem você dedica este episódio? Eu vou dedicar esse episódio à dona Sandra, minha mãe, e por uma questão muito simples. Dona Sandra, por mais que ela não fosse uma grande leitora, ela via alguma coisa nos livros, né? E é por isso que os livros circulavam, né, dentro de casa. Ela não escutava música clássica, mas ela dizia, escutem, Beethoven. Ela não escutava música popular brasileira, mas ela dizia, escutem Ney Matogrosso, escutem Bethânia. Minha mãe era do pagode, era do samba, né, aquela coisa toda assim. Então, acho que da maneira dela, do modo como ela nos criou, acho que foi importantíssimo para que eu depois, mais tarde, valorizasse a arte e a literatura. Então, eu dedico a ela. Que lindo. E a Dedicar a dona você. Sandra também. A dona Sandra também, Tadeu. A gente teve uma grata surpresa, né, Jefferson, recentemente. A dona Sandra veio visitar o Jefferson aqui ficou no apartamento dele. A minha mãe veio me visitar e ficou aqui no meu apartamento. E a gente pensou, não, vamos apresentar nossas mães, né? Só que a gente não imaginava que a gente ia apresentar nossas mães, elas iam ficar tão amigas. Olha que coisa boa. Muito amigos, e saíram para andar na cidade. Toda a dona Terezinha e a dona Sandra também. É, coisa boa isso. Um match Bom maravilhoso. encontro, então. Viraram melhores amigas É, aqui rapidamente, assim. Esse apartamento do João tem muitas histórias já. tô planejando viajar junto. Ah, coisa boa. Outra amiga do Jefferson aqui em casa acabou de subir na mesa aqui, a Rara. Aí a Que Rara não está pode me participando aqui do programa. Vocês já ouviram falar dela algumas vezes aqui. O Jefferson chegou com um trabalho que ele tinha escrito aqui em casa, impresso, e a Rara queria ser a primeira leitora assim, dela, esse jogo. Essa imagem está no Instagram. Vocês É, eu vi vão essa imagem. Gatos são encontrar. bons leitores, eu acho, hein? São os melhores leitores. Vamos ouvir então o trecho inédito, o texto inédito do Jefferson, então. Vamos lá, então. Pode ser isso aqui ou eu acho que é... Vai lendo, pois é. Vamos lá, então. Dizem que há no sofrimento algum tipo de aprendizado. A escola me fez sofrer, mas não me educou. Conheci poucos professores dispostos a me ajudar. Hoje penso que talvez não, que eles não tivessem culpa pelo meu martírio, só estavam ali tentando salvar a própria dignidade diante da estrutura precária do ensino. Eu sempre fui um aluno triste e mediano. Não chamava a atenção dos professores. Só quando ia mal nas provas de matemática ou ciências. Aí, no conselho de classe, eu era lembrado. Eles sentiam pena de mim e me passavam de ano, a maioria das vezes. No entanto, certa vez, na sexta série, fui reprovado na disciplina de língua portuguesa. A professora alegou três coisas: que eu não sabia interpretar textos, que eu não sabia escrever redação e que não entendia minha letra. Admito que minha caligrafia sempre foi difícil para os outros. Minhas garatujas serviam apenas para mim e penso que talvez fosse uma espécie de defesa para que minha escrita estivesse à salva dos olhos dos outros. Escrever era para mim uma atitude íntima e então eu as mantinha em segredo com a minha letra ruim. Quanto à interpretação, talvez ela também estivesse certa. Eu nunca sabia o que responder diante de um texto literário. Mesmo as perguntas mais básicas, como o tipo de narrador ou sobre o significado de determinada frase. Os poemas eram os piores para entender. Interpretar exigia de mim certas informações do mundo que eu ainda não tinha, ou não prestava atenção. Não se interpreta texto sem um mínimo de experiência de vida, mesmo que eu já tivesse sofrido bastante até ali. Mas sofrer não significa acúmulo de sabedoria ou de inteligência. Ninguém escreve ou interpreta bem porque sofre. A única coisa que eu discordava de minha reprovação era de que eu não sabia escrever. Eu sabia. Cumpria as ordens e as orientações da professora. Executava com esmero e afinco todas as tarefas, porque para mim, inventar histórias era o meu modo de resistir à escola. Aplaudir aqui, ó. Coisa linda. Eu gosto muito da sensibilidade que você tem, Jefferson. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir um pouco a sua história de vida, seu álbum, suas memórias e seu registro que a gente consegue fazer na literatura contemporânea, né? A Hibiscus está indo para 6 anos e essa ideia que o João teve do álbum de memórias é uma coisa muito rica que está funcionando do jeito documental mesmo para a literatura. E eu fico muito feliz de poder te ouvir e quero te agradecer, pô, imensamente de ter aceitado falar com a gente. Como eu falei aqui em off, o Jefferson era o nosso primeiro
convidado, todas as nossas artes, os nossos pilotos eram tudo feito pensando nesse papo que a gente está tendo hoje, que demorou um pouquinho, mas aconteceu. Então, eu quero te agradecer imensamente. Obrigado, obrigado pela sua literatura, pela sua sensibilidade e pela sua história também. Fiquei muito feliz de poder dividir esse espaço contigo. Obrigado aí, Tadeu. Obrigado, João, por essa tarde aí. E vida longa ao Rabiscos. E espero que quem esteja nos ouvindo leve alguma coisa, né, do que a gente conversou aqui. Foi bastante prazeroso estar aqui. Obrigado. Tenho certeza A gente disso. agradece, a gente agradece. E eu não sei se eu já te disse isso, mas eu também sou muito teu fã, te admiro muito o teu trabalho. Concordo com o Tadeu em tudo. É isso, o Jefferson é um amigo cotidiano e é uma grande fortuna assim, na minha vida. É muito bom ter encontrado ele e ter ele diariamente, assim. Quando não é pessoalmente aqui no prédio, é mandando mensagem, É, é combinando coisa. verdade. Então a gente está sempre em contato e é uma das melhores escritas do Brasil e é uma das mentes mais importantes de ser ouvidas nesse país. Pensa o mundo de um jeito que a gente precisa parar para ouvir o que ele tem a dizer. Tadeuzinho, muito Querido, obrigado por obrigado mais um você. episódio. E é aquilo, né? Seguimos. Seguimos, mês que vem a gente tem mais, hein? Logo, logo a gente vai falar quem que é o nosso convidado. E, João, tô com saudade de você, espero a gente poder se encontrar. Jefferson, espero a gente se encontrar pessoalmente para dar esse abraço aí. Eu com o João, a gente tá organizando aqui para gravar alguns episódios sequenciais presencialmente, eu e ele, lá no apartamento onde tudo acontece em São Paulo. Inclusive nada. Inclusive nada. Obrigado, viu? Tá com você mais uma vez. E pessoal de casa, então, mês que vem a gente volta com um álbum de lembranças, inventadas ou não. Beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.